século XV d.C. Em um pequeno vale dos Andes centrais, uma civilização começa uma expansão vertiginosa. Em apenas 95 anos, os Incas constroem o império mais extenso da América pré-colombiana, o Tahuantinsuyo. O Estado Inca ocupou o sul da Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia e partes do Chile e da Argentina. Sua cultura se difundiu através de um planalto infinito, pela colossal Cordilheira dos Andes, pela costa desértica do Oceano Pacífico e até alcançou as profundezas da impenetrável selva amazônica. Eles dominaram a navegação, a arquitetura megalítica, a astronomia, a matemática, a agricultura de subsistência e a construção de um complexo sistema de aquedutos. Como os Incas conseguiram alcançar tanto poder em menos de um século e transformar a cidade de Cusco na capital de um império? Felipe Varela Travessi é conhecido como o último dos Chasquis, ou mensageiros andinos, porque investiga há mais de uma década o Capac-Nean, a extensa rede viária de mais de 30 mil quilômetros que conectava as 4 regiões do Império. O Antisúdio, ao leste, o Contisúdio, ao oeste, o Codiaçúdio, ao sul e o Tintiaçúdio, ao norte. Agora, Felipe enfrenta uma travessia por terra, mar e ar, desafiando a natureza e a história para desenterrar milhares de anos de enigmas, sabedorias e crenças, as profundas raízes de uma das civilizações mais fascinantes da humanidade, o Império dos Incas. Vamos iniciar a exploração. Exploração Inca. Para decifrar a glória efêmera dos Incas, é preciso compreender a milenar visão de mundo dos povos sul-americanos. Segundo o mito andino da criação, os primeiros homens surgiram no lago Titicaca e também nele os Incas fixaram sua origem sagrada. Segundo sua tradição, o deus Viracocha deu vida aos fundadores do Império a partir das entranhas das pedras da Ilha do Sol. Olá, irmão. Olá, tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui nesse porto ancestral de Yampupata. Antigamente partia daqui a peregrinação dos Incas, que ia desde aqui até a Ilha do Sol, o lugar sagrado. Essa embarcação, onde vamos navegar pelo lago Titicaca, é igual a que nossos ancestrais faziam? Exatamente. Nós estamos mantendo o que nos foi transmitido de geração a geração. Juan Carlos Arratia pertence a uma das últimas famílias de armadores de barcos de Totora, capazes de transportar pesadas cargas através do Titicaca. A embarcação é simples e surpreendente. Ela é feita de 5 cilindros prensados de troncos porosos de Totora. Os 2 maiores compõem as metades externas do barco e os 2 menores delimitam as bordas superiores. O menor dos cilindros, oculto no centro do casco, mantém unida a estrutura, dando a ela flexibilidade e resistência. As velas também eram de totora ou de fio de camelo. Num desses barcos, Manco Cápac e Mama Oclo, o primeiro casal real dos Incas, iniciou sua peregrinação até Cusco. A Ilha do Sol é muito importante. Mama Oclo e Manco Cápac saíram daqui. O que é a Ilha do Sol para você? Pode-se dizer que é na Ilha do Sol que nasce de verdade a cultura Inca. Estamos indo em direção à parte principal onde viviam os Incas, Chayapampa. Para os antepassados foi onde nasceu o ser humano. Na parte norte da Ilha do Sol se conservam restos de templos incas muito antigos. Essas são as áreas mais sagradas de Tahuantinsuyo para andinos como Adolfo Chambi, que acreditam que a pedra e o homem tiveram uma origem comum. Aqui nasceu o Sol, o mundo, a lua, a sabedoria. E também a ciência ancestral nasceu aqui. Tunupa, escuta.
Como conseguiam trabalhar? Antigamente, usava-se uma técnica muito especial. É incrível que fique como se fosse cimentado, não é? É possível que, durante essa época, esses templos tinham sido abandonados após a conquista? Ah, sim, alguns foram abandonados. Mas hoje em dia, nós estamos agindo para trazer à luz toda essa sabedoria e manter todo esse rico costume que tinham os nossos avós. A Ilha do Sol é o cenário onde a lenda e a história se fundem. O ponto de partida para uma viagem exploratória que começa com uma cerimônia ancestral essencial para que se chegue ao mais profundo do mistério dos Incas. Irmão Chasqui, não tenha medo do fogo. Não tenha medo da água. Não tenha medo ao caminhar. Tudo tem Deus, tudo é sagrado. Os condores são nossos irmãos, nossos apos, nossos guardiões. A leia, irmão. A leia, irmão. Irmão Tunupa, obrigado pela força, obrigado por essa energia que me deu para começar esse caminho ao longo do Tahuantinsuyo. Caminharemos unidos. Aski kita naik. Cinco milhões de quilômetros conquistados, centenas de povos submetidos, apenas um século de esplendor. Se as pistas míticas da civilização Inca estão na Ilha do Sol, as misteriosas fontes de seu poder avassalador devem levar ao Vale Sagrado, o coração do Tahuantinsuyo. Nas alturas do desfiladeiro do rio Pilcomayo, os Incas ergueram a mais bela das suas cidades, Machu Picchu. Ela foi construída por Pachacútec, o grande criador do Estado Inca, para mostrar as riquezas e a sabedoria adquiridas nas 4 regiões. Machu Picchu, Montanha Velha. O arqueólogo Fernando Astete é diretor do local e quem conhece melhor os segredos de Machu Picchu. Olá, Fernando. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Bom estar aqui em Machu Que Picchu. bom. Bem-vindo ao Machu Picchu. Como vai? Fernando, Machu Picchu é o grande centro de observação da arquitetura inca. Sim, realmente aqui estão consolidados todos os estilos arquitetônicos. Só em Machu Picchu se pode encontrar essa variedade. Os Incas construíram a cidade sempre pensando nas grandes deidades e em sua visão de mundo. Somos um reflexo direto do cosmos e do universo. Somos. Foi isso que os Incas sempre sugeriram e assim planejaram suas grandes cidades. Localizada a 2.400 metros de altura, a cidade de Machu Picchu está dividida em 3 grandes setores. O bairro popular na parte sul, os palácios da nobreza e a zona de templos cerimoniais, que inclui a Intihuatana, ou Pedra Sagrada, o Templo das 3 Janelas e o Torreão, o Templo do Sol, única construção de muros arredondados da cidade. Agora estamos no setor conhecido como Torreão, que sugere observações astronômicas e também algo religioso. Quando entrava a luz solar pela janela que está na parte superior, isso indicava que estávamos no solstício. A ordem e o desenvolvimento têm como base datas fixas e medidas precisas. O uso dos calendários é necessariamente importante para a administração de um estado tão grande com mais de 2.000 quilômetros de longitude. Seu desenho arquitetônico também nos mostra como os incas se adaptaram à natureza, aproveitaram a rocha principal e, a partir dela, construíram um edifício, uma arquitetura. É não uma arquitetura Explique. orgânica, ou seja, ela se aproveita da formação rochosa e ergue sobre ela uma construção de encaixes perfeitos, tanto frontais quanto verticais, de pedra com pedra. Ela não utiliza argamassa. Por que tanto esforço? Pelo grande esforço e pela qualidade, necessariamente a função tem que ser religiosa ou sagrada. De todas as construções presentes em Machu Picchu, a mais assombrosa é o Templo das 3 Janelas.
construído sobre uma imensa plataforma de terra artificial que domina a cidade a partir do centro da área cerimonial. Ainda é um mistério a construção de seus muros de enormes pedras irregulares que se encaixam de maneira perfeita, unidas apenas pelo seu próprio peso. Dizem que é o trabalho mais elaborado dos Incas e onde se fez o maior esforço por ser dedicado ao sol, o que significa que esse templo é virado para o leste, direciona-se para o nascer do sol no solstício, que vem a ser o Ano Novo Inca. E daí vem a importância deste templo e a qualidade do trabalho da elíptica. Dentro da cosmovisão andina, as coisas devem ser para a eternidade. Por isso que os Incas elegem a pedra de granito para erguer suas construções, que é marca do grande poder estatal que se encontra em Machu Picchu. E aqui podemos ver uma parte do trabalho. Temos uma pedra a ser trabalhada. É realmente incrível como trabalharam nela, como a transportaram e depois deram essa forma que tem atualmente. Veja como é lisa. Tudo isso foi feito com batidas diretas para conseguir essa superfície tão lisa. Então isso era parte dos monumentos para os deuses. Claro, essa seria uma coluna dessa grande estrutura que vemos aqui. Ela entraria na parte central, onde serviria de apoio para a construção do teto da sala. Esses grandes blocos de pedra serão transformados para mostrar o padrão arquitetônico consolidado por Pachacutec, mostrando o tipo de arquitetura que se repete ao longo de Tahuantinsuyo nas 4 regiões. Para construir os grandes templos do novo estado Inca, Pachacútec recorreu aos descendentes de Tiwanaku, uma civilização milenar especializada em arquitetura megalítica que dominou a região sul do império, o Kodyatsúdio. A cidade de Tiwanaku ainda espanta pela qualidade de suas estruturas monumentais e esconde pistas que podem revelar os segredos da engenharia avançada dos Incas. Julio Intimaia Ramos é arquiteto e estuda as surpreendentes técnicas de construção que os Incas usaram em Kodyatsúdio. Quanto pessoal especializado os Incas tiveram aqui para construir suas grandes fortalezas, seus centros cerimoniais? Sabemos que, de acordo com as crônicas, que alguns dos Incas iam buscar pessoas especializadas em esculturas e construções. Em que ano mais ou menos se desenvolve a cultura do Tiwanaku? Desde os 1300 a.C., que é a época de formação, até os 800 depois de Cristo. A herança de mais de 2000 anos de conhecimento que os Incas receberam de Tiwanaku foi a chave para a expansão de Tahuantinsuyo em apenas um século. Aqui, adquiriram o maior de seus segredos, a tecnologia para transportar pedras colossais e a destreza para esculpir suas faces até que elas se encaixassem perfeitamente. Por exemplo, podemos ver esse encaixe, esse encontro perfeito das pedras. Como foi lavrada cada uma dessas rochas no tempo Tiwanaku? Para que pudessem fazer essas juntas tão precisas, em ângulos retos, teriam que recorrer a instrumentos metálicos, não é? Entre os restos de Tiwanaku se conserva uma oficina de corte de pedra com peças não terminadas que foram misteriosamente abandonadas. Essas rochas revelam o segredo do método de construção da cidade. Cada pedra é pré-moldada em separado e esculpida perfeitamente para encaixar na seguinte. Os arquitetos também criaram um método engenhoso de travas para assegurar a união dos blocos e torná-los mais resistentes aos tremores de terra. O trabalho de escultura que se fez nas estruturas megalíticas é bastante preciso, muitas vezes inexplicável. Como foram trazidas até esse local, como foram cortadas, como foram esculpidas, é um mistério. Ao assimilar as enigmáticas construções de Kodyatsúdio, os Incas incorporaram também seu sistema de crenças, onde a pedra é a conexão essencial entre o homem e o mundo espiritual. Em Tiwanaku, a célebre Porta do Sol sintetiza a arquitetura e religião em um só símbolo. Me explica o que diz a Porta do Sol. Foram feitos estudos sobre o que
expressa o calendário cujo personagem principal no solstício é Viracocha. A partir daí, todos os personagens que o acompanham são contados como semanas e como dias. O ponto onde as culturas coincidem é na adoção do Sol como personagem ou ser principal, e além disso, para poder representá-lo, é adotada como essência uma pedra, que ganha uma linguagem, essa iconografia. Os incas materializaram seu poder e suas crenças nas rochas dos Andes, uma simbiose ainda indecifrável para a ciência moderna. Como dominaram o transporte, o corte e a escultura das enormes pedras sem usar rodas nem ferramentas de metal? Como se construiria hoje em dia um muro como os de Machu Picchu e de Tiwanaku? A resposta está em outro setor do Collasudio, nas pedreiras da cidade de Arequipa. Exploração Inca, a seguir. Atualmente nós utilizamos ferramentas mecânicas como macacos, serras... Vai, com cuidado. É um trabalho muito pesado. Essas são as maiores rochas que vemos em todo o Tahuantinsuyo. Vincent, de onde as trouxeram? Da montanha. Vai, puxa! Força, vai! Puxa! Aê! Vai! Puxa! Exploração Inca. Exploração Inca. Em menos de 100 anos, a civilização Inca ergueu um dos maiores impérios do mundo antigo e ostentou seu poder, transformando as pedras dos Andes em templos colossais, impossíveis de se imaginar sem ferramentas mecânicas, como as que se utilizam atualmente nas pedreiras da cidade de Arequipa. Atualmente nós utilizamos ferramentas mecânicas como macacos, serras, pés de cabra, lixadeiras. José, como se inicia o processo? Com um macaco assim. Você coloca o macaco? Coloco o macaco e vou fazendo pressão sobre a rocha. Sei. E ela vai levantando. Até quantas toneladas esse macaco pode levantar? Esse macaco levanta mais ou menos 12 toneladas. 12 toneladas? Me ensina também como faz o corte ou a linha com a serra. Olha, você corta assim. Aqui. Uma vez feito o corte, você coloca a cunha e começa a bater para que ela se movimente. É, para se mover. Eu posso? Claro, com cuidado, tá? José, é um trabalho muito pesado. É, esse é um trabalho bem pesado. Então vamos lá. Com as ferramentas de hoje, retirar uma pedra grande da pedreira leva ao menos um dia. E para transportá-la até a oficina são utilizadas gruas potentes. Já temos o bloco de pedra aqui na oficina. Que processos são necessários para que se possa começar a trabalhar essa pedra? Começam de novo a quebrar a pedra para que ela fique em módulos e assim possa entrar no mecanismo que faz as amarrações que se faziam antigamente, as amarrações que faziam os incas. Essa é a máquina que fatia, que corta a pedra. A proporção do disco faz com que, depois do corte, a parte cortada fique totalmente lisa. Que potência tem essa lâmina? 15 cavalos de força. É especial para pedras imantadas. Perfeito. Então vamos lá. É assim que ficam os módulos, que podem ser trabalhados e entrar nas amarrações incas. Olha, o desenho que podemos fazer é mais ou menos assim. Aqui, aqui, aqui e aqui.
Acha que vamos conseguir fazer como os incas? Claro. O processo de corte das rochas com uma serra elétrica toma 1 hora de trabalho. Para polir, são necessários mais 30 minutos e as 3 pedras estão prontas para que se faça o encaixe. Agora vamos ver. Pedra perfeita. Acho que é inexplicável como eles conseguiam trabalhar esse material. Eu, que trabalho bastante tempo nisso, jamais conseguiria sem as ferramentas mecânicas. Acho que comprovamos que os incas tinham uma alta tecnologia em arquitetura, em construção Exatamente. e em utilização da pedra. Sobretudo nesse tipo de material, o material ganha uma beleza e uma vida única. Ao comparar os métodos incas de construção com a tecnologia atual, o enigma cresce. Como cortaram, transportaram e esculpiram blocos de granito de várias toneladas? A 40 quilômetros de Machu Picchu, no Vale Sagrado dos Incas, os muros da fortaleza de Ollantaytambo desafiam até mesmo as ferramentas modernas. E o arquiteto Vincent Lee, depois de décadas de investigação, ainda se encanta com a perfeição inca. Aqui está uma das minhas preferidas. Essa aqui é perfeita. É a arquitetura megalítica perfeita. Impressionante. Impressionante. Essas rochas têm muitas toneladas, mas tem um encaixe perfeito. Ollantaytambo é um local muito interessante porque parece que estava em construção quando foi abandonado. E por esse motivo, há muitas evidências dos métodos usados pelos incas para cortar e para fazer as uniões entre as rochas muito grandes. Olha só, olha. Esta é incrível. Pequenos detalhes, né? Isso é perfeito. Ollantaytambo foi o último ponto de defesa contra o ataque dos espanhóis ao Vale Sagrado dos Incas. Depois de sua queda, a cidade foi destruída pelos invasores, mas 6 gigantescos monolitos de rochas ígneas sobreviveram até hoje. Hoje são conhecidos como o Templo do Sol. E a maior das pedras tem 4 metros de altura, 2 de largura e outros 2 de profundidade. Essas são as maiores rochas que encontramos em todo o Tahuantinsuyo, Vincent. São mais ou menos 52 toneladas. Elas vieram de onde? De lá, daquela montanha. A pedreira está lá, muito acima. E para transportá-la, eles tinham que ter uma técnica muito especial. Exatamente. E a rampa é usada justamente como um meio de transporte. Vamos ver. Vamos ver. De um lado do Templo do Sol, uma rampa estreita desce até o vale do rio Pilcomayo. Por lá, os construtores incas subiram com as enormes rochas até Ollantaytambo. No caminho da pedreira distante, ficaram os blocos que não chegaram ao seu destino. Vincent, essa grande rocha é igual a que vemos em Ollantaytambo? É um exemplo perfeito. A forma da rocha é como um barco. E essa é a parte de baixo. E por ser como um barco, a frente não é reta, Exato, não tem ângulos retos. Isso mesmo. É mais fácil correr por causar menos fricção. É mais fácil para deslizar. Incrível. Realmente, com a força do homem, se pode transportar essas grandes rochas só com trabalho de equipe e com uma ideia. Sim. Gente com cordas, assim, puxando uma rocha diretamente na terra. Só isso, nada mais. Nada mais que isso. Uma coisa interessante nesse lugar é que o caminho entre a pedreira e as ruínas existe até hoje. Da pedreira ao rio são mais ou menos 2 quilômetros, talvez um pouco mais. O rio tem mais ou menos 100 metros de largura. E do rio até as ruínas talvez tenham mais 2 quilômetros.
Vincent Lee acredita ter o segredo para desvendar o enigma das construções incas e porá à prova sua teoria sobre o transporte das grandes pedras com a ajuda dos moradores atuais de Ollantaytambo, liderados por Davi Canal, ex-prefeito da região. A teoria é de que a força das 45 pessoas fica concentrada através dessas cordas nessas duas linhas. E com essa concentração de força na corda, fazemos com que ela deslize. Vai, puxa! Vai! Força! Força, vai! Não desista! Vai! Puxa! Vamos lá! Vai agora, vai! Puxando! Vai! Isso! Força, vai! Vamos lá! O transporte de um dos grandes blocos do Templo do Sol exigiu a força de 520 homens. Para descer da pedreira e chegar a Ollantaytambo, os incas deviam atravessar o rio Pilcomayo com as pedras. Segura o meu vamos chapéu, lá? Vincent, por favor. É um grande tesouro. Olha, fica com meu Eu vou ter chapéu e me muito entrega cuidado. do outro lado. Pode acreditar. Vai, pode ir, vai! Vai! Puxa! Puxa! Isso aí! Vamos nessa! Nas épocas de seca, as águas não são tão profundas. Ficam mais ou menos a uma altura de 1 metro, 1,5 metros. Os incas podiam simplesmente passar as pedras pelo rio, sem barcos, nem nada. Mas essa forma convexa na parte de baixo das rochas é importante porque faz com que elas deslizem pelo rio. Isso aí! Vamos lá, adiante! Vamos! Vamos lá! Vamos, Chesky! Vai! Força! Força no braço, vamos lá! Vai! Vamos! Vamos lá! Venham! Não desista! Puxa! A pedra está vindo, muito bem, muito bem! Está avançando! Isso! Muito bom, quase chegando! Vamos lá, força! Isso! Pronto, está entregue! Falta pouco! Falta pouquinho! Boa! Vai! Puxa! Vai! Isso aí! Isso! É. Toma seu chapéu de volta. Muito bom, Vincent. Obrigado. Valeu. Perfeito, Muito bom. perfeito. Realmente a força dos homens pode mover montanhas, não é verdade? Principalmente dos homens andinos. Sim. Mas resta uma pequena dúvida. Como subiram as pedras até Ollantaytambo? Bom, aí é uma outra coisa. E tem um método para mover essa rocha sem esse grupo enorme. É uma coisa diferente. O transporte das pedras imensas é uma prova do engenho e da organização do Estado Inca. Mas ainda não existe uma explicação sobre como conseguiram subir com elas até os locais de construção lá em cima no alto dos Andes. Um dispositivo desenhado pelo arquiteto Vincent Lee poderia ser a solução para esse mistério milenar. Exploração a seguir. Que é isso, Vincent? Esse mecanismo é ideia minha. Força, vai! Puxa! Força! Vamos nessa! Calma! Cuidado! Agora, a parte mais fácil. Somente com alavancas. Puxa! Vai! Força! Vamos lá! Pronto, vai! Isso! Exploração Inca. Exploração Inca. Os Incas foram os grandes mestres da América nas construções megalíticas. Suas técnicas de corte, de transporte e de escultura ainda são incomparáveis. O arquiteto Vincent Lee estudou com detalhes as pedras inacabadas dos Incas e deduziu como eles podem tê-las arrastado por longas distâncias com a ajuda de centenas de homens. Mas na hora de explicar como conseguiram subir com os blocos até o topo das montanhas do Vale Sagrado, a força humana não é suficiente. Olha, a primeira parte não é muito íngreme, mas a parte final é uma área mais ou menos plana.
Então fica mais difícil. Tem pouco espaço para essas Para colunas. que tanta É mais gente difícil. trabalhe ao mesmo tempo, tentando subir com a rocha. Exatamente. Então, usaram um método totalmente diferente. Nessa parte plana, acho que eles põem a rocha numa plataforma de madeiras grandes. E com a plataforma, era possível subir a última parte da rampa usando somente alavancas em vez de cordas. O que é isso, Vincent? Esse mecanismo é ideia E é minha. possível o transporte até em Sem cima? problemas, sem problemas. O que acha? Então vamos ver como funciona esse mecanismo. Vamos ver como funciona, mas primeiro temos que mover a rocha. Vamos lá! Vamos lá! Vai! Empurra aí! Empurra! Vai! Isso! Boa! Isso! Boa, vamos! E vocês puxam! Vai! Isso! Vai! Aê! Boa! Força! Muito bom! Puxa, vai! Aê. Opa! Cuidado aí! É isso aí! Boa. Foi ótimo! Agora rodamos. Agora rodamos. Isso. 1, 2, 3. Vamos! Vamos lá, força! Isso! muito bom, bem, vamos. Muito bom! Vamos! Vai! Força! Perfeito! Isso mesmo, pessoal. Muito bem. Perfeito! Boa! Muito bem! O dispositivo criado por Vincent Lee consiste em 2 plataformas de troncos superpostas. A rocha é colocada no centro da parte superior e é possível mover a estrutura com a força coordenada de alavancas de madeira que encaixam nas laterais das 2 plataformas. É necessária uma terceira parte do dispositivo para estender a base de deslocamento à medida que se avança. Agora é a parte mais fácil. Somente com alavancas. Alavancas! 1, 2, 3, força! Vamos lá! Força! De novo, vai. Isso! Vamos lá! Continuem, tá avançando! Vai! Isso! 1, 2 e 3! Agora é um pouco mais difícil, mas vamos Isso. alavancar. Estão prontos? Continuem! Vamos lá! 1, 2, Vamos lá. 2 e 3! Isso! Boa! Vai Isso lá. mesmo! Mais uma vez! Vamos, Isso, pessoal! muito bom. Está avançando! Vamos, isso. Muito bem, muito bem. Vai! Um pouco mais, virem mais pro centro. 1, 2 e 3! Vai! Vamos lá! Vai! Subindo. Vai! Isso! Vai lá! Mais um pouco! Vamos! E vocês puxam! Vai! Vamos lá! Isso! Vai! Aê! 1, 2, 3. Isso. Muito bom, muito bom. Oh! Bravo. Nossa! Bravo. Obrigado, Bravo. muito obrigado. Nossa. Obrigado. Muito bom! Realmente funciona esse mecanismo, mas o que eu não entendo exatamente é como eles conseguiram calçar cada uma das pedras que formam a arquitetura inca. Para fazer as uniões? Para fazer as uniões tão perfeitas. Exatamente, mas eu tenho um método para isso também, meu caro. Vamos ver então. Vamos ver, sim. Depois de solucionar o segredo da extração e do transporte das gigantescas rochas incas, ainda resta o maior dos mistérios. Como cortaram as enormes pedras para que encaixassem entre si com perfeição milimétrica? Nós temos aqui uma parede em construção. Esse mecanismo é ideia minha. É somente um graveto preso ao outro. Isso é para nivelar. Um prumo. Sim, um prumo, isso mesmo. Olha só, ele faz um ângulo de mais ou menos 45 graus. Então o principal é manter a linha do prumo. Sim, e com Entendi. isso é possível repetir abaixo e atrás. E como os incas, as pessoas trabalharam mais ou menos 2 semanas aqui para cortar isso, mas não está totalmente terminado. Temos que fazer alguns ajustes para que fique mais exato. Perfeição. Os incas não tinham nada, somente rochas. Incrível, não é? Incrível. Segundo a teoria de Vincent Lee, os incas davam a cada rocha sua forma definitiva antes dela ser acrescentada a um muro.
Depois, suspendiam a peça com troncos sobre o espaço que ela iria ocupar na parede para poder copiar seu formato nas pedras próximas com o scribe, ou transportador, um instrumento simples composto de gravetos e um prumo que garantia a precisão do corte. Uma vez que as faces coincidiam perfeitamente, eles desmontavam os suportes e a rocha ocupava sua posição final. O método se aplicava uma única vez e não havia margem de erro devido ao imenso peso dos blocos. Está quase exato. Está muito melhor agora. É hora de baixar. Isso é o mais difícil? Exatamente. Tudo bem, amigos? Baixando. Cuidado, cuidado. Senhores, essa parte é muito perigosa. $500 quilos colocados quase com precisão por 5 pessoas. Realmente incrível. E é difícil. É muito difícil. É sim. É sim, 20 toneladas é mais difícil. Cuidado, não queremos problemas. Cuidado, cuidado. Cuidado, isso. Muito cuidado. Está bom, está bom. Um pouco mais para baixo. Isso, mais para baixo. Um pouco mais. Isso. É. Exato. Perfeito. Encaixou perfeitamente, Vincent. Não é Inca, mas está perto disso. É o meu método. Muito bem, Vincent. Minhas ideias são teorias, nada mais. Ninguém sabe os métodos usados pelos Incas, mas me parece que os resultados são maravilhosos. A incrível perfeição dos muros incas aparece também no desenho de suas construções e apresenta um outro desafio impossível: adaptar suas construções aos desníveis escarpados dos Andes. Tambomachay, a 11 quilômetros de Cusco, foi o centro de adoração da água mais importante do Império. E Fred Salinas, especialista em tecnologia andina, garante saber como os incas alcançaram tamanha precisão no nivelamento dos aquedutos da época. Oi, Fred. Olá! Como vai? Grande Chasque, quanto tempo! Como vai, amigo? O que podemos comprovar aqui? Que os 2 recipientes vão se encher ao mesmo tempo. O que significa isso? Que há um mesmo nível e uma mesma frequência de água? Isso mesmo. O que vamos fazer? Vamos pegar... Nós vamos sincronizar o tempo. Para pôr água nos 2 ao mesmo tempo. Tá certo. 1, 2, 3. A maior vantagem da engenharia hidráulica Inca é que eles souberam fazer o escoamento necessário para evitar o desperdício de água e ainda mais para não erodir os canais de irrigação. E tudo isso é conseguido graças ao nivelador, cujo fundamento é o prumo. Aí está a engrenagem. Isso indica que esta pedra está no nível. Se eu faço isso e deixo, ela mostra que há um desnível. Fora de seu lugar. Fora do seu lugar. Então, com esse instrumento, se podia usar o nivelamento para a construção de outras estruturas? Sim, claro que sim. Podemos usar em coisas maiores e mais complexas. Essas 4 janelas representam as 4 estações do ano. Com que instrumentos contaram nossos antepassados para poder desenhar e construir esse calendário? Com outro aparato que se chama Inti Sayhuana, que muito poucos conhecem. Os engenheiros incas não só controlaram os desníveis montanhosos, como também construíram seus templos com uma orientação astronômica definida. Na região próxima de Quenco, sobre as colinas que beiram Cusco, a antiga capital imperial, surpreendem as misteriosas figuras e os altares lavrados na rocha. Mas um retângulo de pedras com inexplicáveis recortes permanece esquecido num lado das ruínas. Talvez se trate de uma das ferramentas mais inteligentes da engenharia andina, a Inti Sayhuana.
Exploração Inca. Exploração Inca. Ao esculpir as enormes pedras e modelar os incríveis muros de seus templos, os incas deixavam um testemunho de seu poder absoluto. Cada construção se alinhava perfeitamente com o cosmos ao qual pretendiam adorar. Em observatórios sagrados como o de Kenko, próximo a Cusco, se estabeleceram os parâmetros astronômicos para orientar templos, cidades e até o próprio império com um instrumento de medição quase esquecido: a Inti Sayhuana. Com essa ferramenta andina, o homem conseguiu controlar o grande império dos Incas. Para que servia especificamente? Esse aparato tem como fundamento a posição da Terra no espaço. O ano andino começava assim. Com essa primeira suncana, se registrava o início do ano andino. Depois se passava a segunda, que é o mês de janeiro. Depois o mês de fevereiro. E aqui se registra o equinócio de março. Depois de março, abril, maio, passamos a junho. Aos 21 de junho, que é o solstício de inverno. A Inti Sayhuana de Kenko servia para estabelecer a posição do Sol ao longo do ano em relação às montanhas que cercavam Cusco, a capital do império. Assim eram ditadas a orientação arquitetônica inca, a divisão política das regiões do estado e as principais datas do calendário agrícola e ritual. Todos os níveis do império eram regidos pelo movimento do Sol, seu deus principal, no que se chamava de sistema de Sekis. O sistema de Sekis permitia demonstrar que Cusco era o umbigo ou o centro do mundo, porque Cusco se relacionava através desse sistema de Sekis com suas 4 regiões até Pasco, na Colômbia, e pelo sul até o rio Maule, no Chile, pelo leste até a selva e pelo oeste até o mar. O movimento do Sol e dos astros regia a vida do Império. No planetário em Cusco, dirigido pelo astrônomo Erwin Salazar Garcés, a visão andina do universo completa sua dimensão final. Aqui está a constelação de Órion. Essa constelação ocidental tem as estrelas principais Betelgeuse, Rigel e as famosas Três Marias. Na época dos Incas, por aqui passava uma linha. É o Equador Celestial. Em seguida, a partir da estrela do centro das Três Marias, veja a projeção até os 4 pontos cardeais. Isso nos dá as direções dos 4 sulhos, das 4 regiões que formavam o Império Incaico, e ao centro está localizada Cusco, a antiga Cusco. O umbigo do mundo. O umbigo do mundo. A obsessão inca por imitar o cosmos era tão exata que eles desenharam seu império como um reflexo idêntico da constelação de Órion ou Chacana Major. No equinócio de 21 de março, Órion alcança seu zênite sobre Cusco. Sua forma projetada coincide com as 4 regiões e sua estrela central, Aunilã, com a capital imperial, o umbigo do mundo. E o umbigo do mundo, na cidade de Cusco, estava localizado exatamente... No Policantia, o maior templo do sol de todo o Império Incaico. Cusco, umbigo. Cusco foi o local de origem e a capital do grande Império Inca. Na cidade ainda se conservam vestígios de um passado de glória e também as marcas de uma conquista sangrenta. Nas ruas da cidade surgem os muros perfeitos que sobreviveram à destruição.
O Coricancha, hoje parcialmente oculto nas paredes do convento de Santo Domingo, era o santuário principal de adoração ao deus Inti, o sol e o centro espiritual do mundo andino. O arqueólogo Octávio Bernardes é um dos maiores especialistas sobre a época de ouro de Cusco, o auge dos Incas. Oi, Octávio. Como vai? Bom te ver. Igualmente. Tudo bem? Como era o Coricancha na sua origem? A parte frontal estava precisamente nessa linha. E se pode ver até a parte oeste, o que foi o muro base dessa estrutura inca. O Coricancha foi um dos primeiros projetos do estado de Cusco emergente, liderado por Pachacútec. Esse imperador que vai instaurar o culto ao sol em todo o Tahuantinsuyo. A cidade vai ser nomeada de Cidade do Sol. E o outro projeto importante do estado Inca com Pachacútec foi a construção da Praça Hanahuacaipata, hoje Praça de Armas de Cusco. Em 1438, Tupac Yupanqui conquistou os poderosos Chancas, vitória militar que deu origem ao Império Inca. Ele trocou seu nome para Pachacútec, o grande transformador, e converteu Cusco no centro do mundo sobre as bases de 10 séculos de sabedoria andina. Aqui era considerado o centro, o umbigo do mundo. Ele fica precisamente na Praça Hanahuacaipata e, portanto, no umbigo de todo o Império Tahuantinsuyo. Nesse lugar, na praça, confluíam os 4 caminhos principais das 4 regiões do mundo andino. A partir desses caminhos, se podia dinamizar a comunicação e a circulação dos bens, centralizando nesse espaço. Todo esse império integrado ao Estado Inca confluía para esse ponto. Para relacionar física e simbolicamente as 4 regiões do Império, os soberanos incas aproveitaram as bases de uma enorme rede viária e de caminhos rituais deixados pelos Nazcas, Paracas e Huares, as grandes civilizações que os precederam no Contisúdio, o setor oeste Inca. Qual é a origem das gigantescas figuras do deserto de Nazca somente reconhecidas pelo ar? Como se construíram os milhares de quilômetros de estradas pré-hispânicas que atravessam a América do Sul, capazes de suportar avalanches e de vencer os profundos precipícios dos Andes? A exploração continua e as perguntas encontrarão respostas. No próximo episódio. Há muitas interpretações sobre o objetivo das linhas de Nazca. Alguns pontos que estão no desenho coincidem com os pontos de Orion. Vamos fazer um desenho de um camelídeo com as mesmas técnicas utilizadas pelos Nazcas para desenhar suas linhas.